paz do Senhor, boa tarde, boa tarde. Foi enviado um vídeo para mim do YouTube, onde o nosso presidente Lula, né, chama os herdeiros de parasitas, né, e o povo cai. Mas você quer saber o que Deus pensa? Você quer saber dentro da Bíblia, né, sobre essa proposta de governo? Será que essa proposta é boa? O que Deus tem a falar? Será que eu realmente quero saber o que Deus quer, o que Deus pensa, antes de sair xingando o presidente, antes de dizer que a proposta é boa, antes de dizer que a proposta é ruim? O que será que Deus pensa? O que será que Deus acha, né? E eu, Márcia, particularmente, acho que a ideia é excelente, porque há um desequilíbrio social muito grande, né? Tem pessoas que nesse momento não almoçaram, estão morrendo de fome, enquanto outras têm milhões e milhões guardados que nunca vão usar, né? Então, ao meu ver, que sou pobre, que principalmente que agora está no final do mês, que dia é hoje? 25, 26, né? Sou meio perdida com o tempo, todo mundo me conhece, sabe disso, que tempo não é muito a minha área, mas se hoje é 25, 26, então estou no final do mês, já estou pensando para onde vai esses R$ 2, tenho que pensar como é que eu vou usar esses R$ 2, né? Então há um desequilíbrio muito grande. Então a proposta do presidente parece boa, mas não estamos aqui para, né? Porque eu sou pobre, faço parte de milhões e milhões de pessoas, né? Aliás, faço parte dessa. Somos mais de 8 bilhões de pessoas, onde a maioria é pobre. Eu faço parte desses, então não interessa. A proposta parece boa para os pobres, parece horrível para quem é rico, mas interessa a nós o que é, o que Deus pensa, o que Deus acha. E é dentro da Bíblia que nós vamos analisar essa proposta, né? Que para os ricos é horrível, para os pobres é excelente, dentro da palavra de Deus. Primeiro eu separei aqui alguns trechos e eu vou ler rapidamente, mas depois você vai ler com calma, que está em Deuteronômio, grava aí, Deuteronômio, abra sua Bíblia, confira sempre quando alguém for pregar a palavra para você, confira se está escrito na Bíblia, né? Estamos vivendo tempos onde a palavra será distorcida. Compre Bíblias com versões antigas, porque as novas Bíblias estão com algumas traduções já distorcidas, tá? A ideia é essa, é sumir com a palavra de Deus. A maioria das pessoas realmente não querem saber o que Deus fala, né? Não é o que ele acha, Deus não acha nada. Quem acha alguma coisa somos nós. É o que Deus tem certeza e fala. Em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14, tá assim, o título na minha Bíblia tá assim: A eleição e os deveres de um rei. Veja bem, Deuteronômio, Velho Testamento, capítulo 17, versículo 14. Eu vou ler bem rápido para nós estarmos acelerando esse vídeo, mas depois você vai pegar sua Bíblia e vai ler com calma, tá bom? Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, disseres: Porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei, aquele que escolheu o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos, porá rei sobre ti. Não poderás pôr um homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos, mas não multiplicarás para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado dessa lei no livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e este estatuto para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Aqui essa eleição, Deuteronômio, eu vou explicar uma parte de cada vez e você vai entender o que Deus está falando, não a pastora Márcia, não qualquer, nem o presidente, nem o povo, nem ninguém, mas Deus, que estamos aqui interessados que Deus fala. Em Deuteronômio 17, versículo 14,
Deus está alertando, veja bem, Deus acabou de tirar o povo do Egito, acabou de abrir o Mar Vermelho, acabou, passou e está dando as leis, né, para essa nova terra que o povo ainda não chegou. Olha assim, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres. Ou seja, eles ainda não entraram na terra da promessa. Né? Deus tirou do Egito, mas ainda tem todo um processo para entrar nessa terra. E Deus alerta que vão pedir um rei. O povo está ali, vocês vão me pedir um rei. Deus está alertando no Velho Testamento, vocês vão me pedir. Né? E Deus fala o quê? Deus aqui você percebe, Deus está falando que é para escrever as leis num livro. E esse rei tem que ter esse livro perto de si. Deus está falando da Bíblia. Deus está falando, um dia vocês vão ter um livro onde vai ter as minhas leis. E esse rei deve ter, junto com ele, as minhas leis, para governar segundo o meu querer, segundo a minha vontade. Olha que coisa linda, tudo isso para falar da proposta do presidente Lula, tá bom? E Deus vem falando para não multiplicar dinheiro, né? Aqui Deus está alertando as pessoas para não desejarem guardar. Que isso, pastora? A senhora vai falar que essa lei do Lula é legal? Calma, gente, calma. Vamos chegar. Não tenta completar. A pior coisa que tem são seres humanos que tentam completar frases. Não tem paciência para ouvir e tenta completar frases, aí acabam entendendo tudo distorcido. Mas aqui nessa palavra, Deus está alertando. Não fica multiplicando ouro, prata para você não. Nem mulheres. Essa lei aqui, nós vemos Salomão, o rei Salomão se perdendo lá na frente. Mas aqui Deus está falando com todo o seu povo. Deus está falando com o povo e com os reis, a qual Salomão também. E Salomão vem multiplicando mulheres e Deus está falando, vai corromper o teu coração. Excesso de ouro, excesso de prata, excesso de mulheres, excesso de vaidade. Vai corromper o teu coração e vai te afastar de mim. E Deus está dando essa lei para os novos reis, está alertando o povo, vocês vão pedir um rei, esse rei vai fazer assim, depois você lê com calma e você vai ter entendimento disso aqui, tá bom? E Deus está falando aqui, não volta para o Egito não, hein? Não volta não, hein? Vamos guardar isso aí no coração. Separei aqui uma outra palavra, é claro, a Bíblia ela tem resposta para tudo, mas eu separei apenas algumas palavras aqui para entender a proposta do nosso presidente Lula, entendeu? Em favor do povo, que aparentemente parece muito boa, mas tem gente dizendo que não é. Aí você vai abrir a tua Bíblia, abra e leia comigo, confere. 1 Samuel, capítulo 8. Veja, lá em Deuteronômio, Deus já acabou de tirar o povo do Egito, né? O povo está ainda desorientado, né? Viu o mar abrir, gente. Pensa, a baleia, eu fico imaginando, né? Cogitando a baleia. Não tinha celular, né? Para fazer uma selfie, a baleia de fundo, né? Passando, mas o mar sim, né? E os peixes, você vendo os peixes, eu fico imaginando ali, no peixe e a baleia, não podia passar para cá, o tubarão não podia comer o povo, e o povo seguindo, olha, presta atenção, e a palavra fala que o chão seco, tá? O chão estava seco, os pés secos, eles passaram com os pés secos, então não foi a maré que abaixou, não, a maré baixou, o povo passou, aí Faraó veio e morreu afogado, né? Na maré, não, Deus abriu o mar para o povo passar, e o inimigo, ele fechou o mar e derrotou o inimigo, esse é o nosso Deus. Isso lá no passado, o povo ainda está desorientado, ainda não chegou na terra prometida. Mas aqui em 1 Samuel, nós já temos aqui a terra prometida, e nós já temos um juiz aqui julgando segundo o coração de Deus, né? Segundo esse livro que Deus lá no passado, vai escrevendo, hein? E guarda esse livro junto, rei, junto a ti para governar. Aqui em 1 Samuel, capítulo 8, o povo pede um rei. Deus fala lá no passado, vocês vão me pedir um rei. Porque Deus, ele conhece nosso coração, ninguém engana Deus. Né? Tem pessoas que acreditam em predestinação. Gente, predestinação não existe. Aí Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Só que Deus, ele anda no presente, no passado, no futuro, como nós, que vamos
Outro dia eu fui ali na padaria, esqueci alguma coisa, não estava indo para o curso, esqueci, eu voltei, né? Então, assim, Deus passa no passado, no presente, no futuro, opa, volta aqui no passado, vai para aqui no presente. Então, Deus já sabe o que aconteceu, porque Ele é Deus, mas nós ainda estamos vivendo aquilo que Deus já viu, aquilo que Deus já conhece. Então, Deus que sonda os corações, predestinação não existe. Se você abrir a Bíblia lá em Gênesis, você vai ver Deus vendo Caim matando Abel. Mas aí Deus para perto de Caim e fala, olha, tô vendo, Deus começa a ter uma conversa com Caim e alerta, ó, tô vendo o teu semblante, tô vendo o que tem no teu coração, tu tá aí, tu tá pensando. E Deus alerta Caim para Caim não fazer. Ou seja, o que Caim vai fazer já está no coração de Caim fazer. E Deus vê Caim fazendo. Mas Deus ali, ele alerta para Caim não fazer. Mas Caim prefere não ouvir a voz de Deus e matar seus irmãos. Quantos ainda hoje estão fazendo isso? E muitas vezes pensamos que só matamos pessoas com faca, com armas. Não, nós matamos pessoas com palavras, com atitudes, com indiferença, com a nossa soberba, com as nossas vaidades. Nós matamos pessoas ainda hoje. E Deus está alertando. Não faça desse jeito, né? Mas aí você percebe, quando Deus alerta Caim, que Caim teve direito de voto e votou em matar Abel, independente do que Deus falou com ele. Então temos esse direito de escolha, que muitas vezes eu prego e pessoas vêm batendo de frente, não é direito, não é dever, não acho. A gente tem até o direito de achar, porque também é um direito de achar alguma coisa, mas a Bíblia nos fala que nós temos direito, e esse direito de fazer o que é errado. Pensa nisso, né? Mas lá em Gálatas fala que tudo aquilo que eu plantar eu vou colher. Se eu pegar o meu livre-arbítrio para fazer algo errado, como Caim, né, com seu direito de escolha, que é direito de escolha, livre-arbítrio, ele escolheu matar seu irmão, ele colheu também. Então nós colhemos o que plantamos, né? E aqui em 1 Samuel, capítulo 8, o povo pede o rei. Esse rei que Deus alertou lá no passado, vocês vão pedir, aqui está acontecendo já. O povo está pedindo, porque Deus conhece, ninguém engana Deus. Deus conhece o coração do homem. Amém? E aqui Deus vem alertando. E Deus fala assim, ó, no versículo 1 Samuel, capítulo 8, versículo 9. Versículo 7 está assim, e disse o Senhor a Samuel. Eu quero que você grave só essa frase, o texto é grande, você tem certeza absoluta aqui no meu coração que você vai conferir o que eu estou pregando, você vai ler, você vai aprender mais e mais da palavra do Senhor, o que é que Deus, né, falou, né, qual é o pensamento de Deus, né? E aqui tá, e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser. E disse o Senhor a Samuel, ouve o povo, né? E essa passagem, a primeira vez que eu li, eu acho que eu não era nem cristã, mas eu lembro que eu comecei a chorar, porque Deus fala para Samuel, aí já estou chorando já de novo, porque Deus fala, Samuel, ele se entristece, ele é juiz, ele está julgando o povo, segundo a Bíblia, que lá em Levítico, Deus falou, rei, fica com esse livro agarradinho aí, hein? Com esse livro, Deus está falando da Bíblia, irmão, é da Bíblia que ainda não tinha sido escrita, estava sendo escrita, para hoje estar nas nossas mãos, né? Deus está falando, rei, segura esse livro aí, esse livro é a Bíblia. E Samuel está ali, né? Tudo, Senhor, como é que é para ser, como é que é, está julgando o povo. Samuel foi um dos melhores profetas, coisa linda, quando Samuel está velho, ele fala para o povo assim, ele vai, né, sair do cargo, mas ele fala assim, tem alguma coisa que eu tenho que pedir perdão a vocês, se eu fiz alguma coisa errada, e o povo numa só voz fala, não, tá tudo certo, né, levando assim para a linguagem de hoje, tá tudo certo, ou seja, Samuel governou segundo o coração de Deus e fez tudo certo e o povo tá legal. Por quê? Porque Samuel se empenhava muito em saber o que Deus queria, a maneira que Deus queria, como era para fazer, né? Samuel, eu preciso ouvir o que Deus está falando, porque Deus sabe governar. Deus não erra, nunca. E aqui Deus vai e fala, não... E Samuel começa a se entristecer falando para Deus, olha, eles estão querendo o rei, eles não estão me querendo. E Deus consola o profeta falando, não, Samuel, não é a ti que eles estão rejeitando, é a mim. O Deus que se conhece, não é você. Sabe o que Deus está falando para Samuel? Samuel, não é você que governa, sou eu que governo. Eu estou governando o meu povo, mas nesse momento
eles não querem mais o meu governo, né? Não é você, Samuel. Você é só, né, o representante, meu representante na terra. Quem está governando o meu povo sou eu, e não é a ti, Samuel, é a mim. E eu comecei a chorar, né, porque é nítido a dor de Deus nessa frase. O nosso Deus, ele tem sentimentos. Nós temos o poder de fazer Deus chorar. Nós temos o poder de entristecer Deus, né? E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e esses sentimentos que nós temos, né, de tristeza, como fala, Jesus chorou. Ah, mas ele estava humano, gente. Nós temos esse poder de fazer Jesus chorar, Deus chorar, o Espírito Santo. Nós temos o poder de entristecer o Espírito Santo, né? E nesse momento Deus está triste, não é a você, Samuel, é a mim, que eles não querem. E ouve o que o povo quer, e vocês vão escolher o homem que eu vou colocar. E Deus escolhe ali Saul, por quê? Na verdade, Deus queria Davi, mas Davi não tinha aparência. Então eu vou dar ao povo o que o povo quer. E o que o povo quer? Alguém que tem uma aparência. Alguém que por fora pareça que é alguma coisa. É por isso que muitos serão, né, confundidos com a vinda do anticristo. Porque o anticristo é uma pessoa que vai governar. Entendeu? E essa pessoa vai ser segundo o coração do povo, mas não segundo o coração de Deus. Então o povo vai eleger o anticristo. Gente, pelo amor de Deus, calma, tá? Ainda tem muita coisa para acontecer. Não estou dizendo que o anticristo está governando, não, tá? Não distorce minhas palavras, não. Não completa a frase, não. Ainda tem muita coisa, ainda vai ficar muita gente desorientada. Mas quem estiver comendo a Bíblia, porque a palavra fala que se possível fosse, enganaria os escolhidos. Os escolhidos vão saber que é o anticristo, tá? Ainda não é, não. Então fica tranquilo que não é o anticristo, não, tá? Os escolhidos vão reconhecer. Ainda tem algumas coisas. Para Deus, poucas coisas. Para nós, muitas coisas para acontecer. E aqui é escolhido. Vou ler mais uma passagem. Tudo isso para analisar uma proposta do Lula, pastora. Sim. Em Atos, capítulo 5, né? Essa eu vou ler, apesar de grande, porque aí nós vamos estar falando dessa proposta do nosso presidente, né? Do atual presidente, e sobre isso, né? Atos, capítulo 5, do 1 ao 10, você vai ler. Vou ler aqui rápido, mas depois você vai confirmar aí na sua Bíblia, amém? Livro esse que lá em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 17, Deus mandou ser escrito para você, rei. Você que é pai, você que é mãe, que está governando na sua casa, você que é tio, você que é avó, a tua família são as tuas ovelhas, tu é pastor, tá? Tu tem que cuidar da tua família, tu tem essa obrigação, você vai dar conta das ovelhas que Deus colocou para você pastorear. Para de ficar batendo em pastores que andam com carteirinha e vai pastorear as tuas ovelhas, tá? Teu filho é tua ovelha, teus netos são tua ovelha, teu vizinho é tua ovelha, vai pastorear, porque dessas ovelhas que Deus tem colocado na tua mão, você vai dar conta, amém? Então vamos lá, Atos capítulo 5 tá assim. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a parte o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e expirou. Expirou, morreu. E um grande temor veio sobre todos que isso ouviram, e levantando-se o jovem, cobriram o morto e transportando para fora do sepultário, e passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Isso antes dela morrer, tá? E logo caiu aos seus pés e expirou. Agora ela morreu. Os caras já estavam esperando ela morrer para levar ela. E entrando os jovens, acharam na morta e a sepultaram junto de seu marido. Só até aqui.
Pastora Márcia, o que isso tudo tem a ver com a proposta do atual presidente Lula? Né? Qual é a proposta do atual? A proposta do presidente, eu vi esse vídeo onde ele, numa live, ele fala, né? E aí bombou. Se você botar, você vai achar, né? Se você botar Lula chama herdeiros de parasita, você vai ver, né? Essa live. E ali ele propõe que todas as pessoas, quando morrerem, acabar com esse negócio de herança, né? Pessoas com muito dinheiro, né? Pegar essa herança, vamos analisar ela junto ao pensamento de Deus, amém? Pegarem essa herança e dividirem, né, entre os pobres. Então esse dinheiro, essa fortuna, né, seria para a saúde pública, né? Muitas pessoas não estão analisando isso. Para a escola, né, para aumentar as condições, melhorar as condições de vida de quem é pobre. Né? Não sei se você sabe, mas o dízimo ele foi estabelecido pelo Senhor, né, no Velho Testamento. E ele não foi anulado no Novo Testamento. Ele não foi. E a ideia do dízimo, aqui em Atos 5, eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas a pregar isso na igreja. Tinha gente que não gostava não, né? Mas o dízimo ele foi estabelecido para que todos tivessem a mesma coisa. Então, calma que eu ainda não terminei. Mania de tentar completar a frase. Assim você distorce as coisas. Deixa eu terminar. Então, o dízimo ele foi estabelecido para que todos tivessem. Não havia rico nem pobre. A ideia de Deus é que todos tivessem. Vamos supor, todos teriam um carro, o mesmo carro. Ninguém ia ter uma Ferrari, né, e o outro um Fusquinha. Não, seria um bom carro, um carro que não morresse, com certeza. Eu via meu marido empurrando o carro, misericórdia, gente. Um carro que não ficasse te dando trabalho e tal. Todos teriam um bom carro, mas no mesmo valor. Todos teriam uma casa, todos teriam as mesmas condições, Não haveria muito rico, nem muito pobre. Todos teriam essa ideia do governo de Deus. Então, o que o Lula falou, calma, gente, pelo amor de Deus, deixa eu terminar. O que o Lula falou, aparentemente, Lula está vivendo o evangelho. Lula está vivendo o evangelho. Lula está falando exatamente o que Deus está falando. Porque quando eu pego a avareza, olha o que Deus fala na sua... Calma, gente, deixa até o final que vocês vão se surpreender. O final é que é surpreendente, né? O que o Lula está falando, praticamente ele está vivendo a Bíblia. Né? Porque Deus não quer, olha o que Deus falou lá em Levítico, não é para multiplicar dinheiro demais, enquanto tem gente passando fome, não é para multiplicar, ficar enchendo. Tem uma passagem na Bíblia que eu não estou me recordando agora onde que está, mas está no Testamento, no Novo Testamento, em um dos livros de Mateus ou Lucas, não estou recordando agora a passagem. Onde Deus fala, Deus briga. Por quê? Porque tem um homem que ele é muito rico, ele tá juntando, né? Tipo assim, ele é plantação, né? Comida, vamos supor, milho, feijão, né? E ele tá botando nos celeiros, só que não tem, os celeiros estão lotados. Né? Levando para os dias de hoje, eu estou colocando tanto dinheiro no banco, tem dinheiro demais no banco, né? E tá lotado. Aí o que ele pensa? Pô, peraí, eu vou derrubar tudo e vou construir celeiros maiores para poder colocar mais. Só que Deus fala, louco, para quem irá todo esse teu dinheiro? E Deus alerta, olha o que Deus alerta, você não tem filhos. Deus está falando com esse homem, você não tem para quem deixar. Para que você amanhã, pô, hoje, aí Deus fala assim, hoje mesmo, amanhã, não me lembro, faz tempo que eu não vejo essa passagem, então não sei se é hoje ou amanhã, mas parece que o homem vai morrer entre hoje e amanhã, entendeu? E Deus está falando, hoje mesmo pedirão a tua alma, né? Ou seja, entre hoje ou amanhã, mas eu acho que é hoje mesmo, né? O cara vai morrer e o cara tá ali preocupado em juntar uma fortuna e Deus tá falando, ei, cara, vou tá vindo te buscar hoje. Pra onde que tu vai? Pra onde vai a tua alma? Com esse teu pensamento. Por quê? Pô, calma, gente, que o final é surpreendente. Com esse teu pensamento, onde Deus fala que os avarentos não herdarão o reino dos céus, pra onde você vai? O dinheiro vai ficar na terra e a tua alma vai ir para onde? Se os avarentos não vão entrar nessa terra prometida do Senhor, né? Não vão entrar, não vai. Então, para onde essa alma? Aí Deus fala, louco, louco. Olha como Deus chama o homem de louco. Mas nessa passagem, Deus está alertando, o cara não tem filho. E agora que Deus tem filho? Mas aí nós vamos analisar isso
Só rapidamente aqui falando, se você prestar atenção em Atos 5, né? Todos estão vendendo suas propriedades, depositando aos pés dos apóstolos, e os apóstolos estão dividindo, né, para que todos tenham. Né? Então ali a pobreza está acabando, está erradicando a pobreza. Está acabando. Esse é o governo de Deus. Não tem pobre, não tem gente passando fome, tem todo mundo vivendo, todo mundo viaja de avião. Entendeu? A ideia de Deus é todo mundo viver muito bem. Né? Não é viver miseravelmente todo mundo bem, não. É viver todo mundo muito bem. Todo mundo viajando de avião, todo mundo viajando, todo mundo levando a família para comer uma pizza no rodízio no fim de semana, todo mundo se reunindo para fazer churrasco no domingo. Essa é a ideia de Deus, a ideia de fartura. Não é viver todo mundo miseravelmente bem, miseravelmente igual, não. É viver um tempo de fartura igual. Entende? Essa é a ideia de Deus. Só que Ananias e Safira, né? Ananias, ele vende e conversa com a sua mulher. Vamos supor, levar para os dias de hoje, eu trabalho, eu ganho 10 mil reais. Eu não vou conseguir dizimar 1.000. O meu coração. Aí aqui fala que Satanás encheu o coração de Ananias. Satanás vai começar a falar, pô, tu vai dar 1.000 reais para a igreja. Calma, gente, o final é surpreendente. Estamos aqui para falar da proposta do Lula. E vocês vão se espantar com o final, né? É o final que vai assustar. Eu estou falando tudo isso aqui, mas o final vai assustar, né? E aí a pessoa ganha 10 mil. Né? Pô, vou dar 1.000 na igreja, vem Satanás. Pô, tu vai dar 1.000 pro pastor? Olha o carro do pastor. Olha, não, porque pastor não pode ter carro. Pastor não pode viajar. Né? Pastor tem que viver miseravelmente. Eu conheço pastores que, mesmo porque nós, eu, João e eu já fizemos isso, nós já tiramos da igreja a cesta básica e demos para pessoas que pediram, mas a gente não tinha muita coisa para comer. Deus nunca deixou zerar, mas já comemos muito arroz, feijão e ovo, já comemos arroz, feijão com farofinha, né, de ovo, e dando cesta básica na igreja. Se nós pegássemos, nós sabíamos que se nós pegássemos uma cesta básica e trouxéssemos para casa, iam, porque pastor não pode, pastor tem que viver na miséria, entendeu? Pastor tem que viver de uma forma desgraçada. Esse é as ovelhas, né, que ama, abraça o pastor. Nós sabíamos, pelo menos na igreja, naquele momento que nós estávamos congregando, que se nós pegássemos uma cesta básica para a gente, iam dizer que a gente estava roubando. Então, nós preferimos doar as cestas básicas, porque elas entraram, muitas cestas básicas para doação, e comer o nosso arroz e feijão com o nosso ovo em paz. É melhor ter paz, irmão, porque às vezes é tanto aborrecimento que a vontade que dá de chutar o balde. Né? Mas glória a Deus, aleluia, que Deus conhece os nossos corações. E aqui, Ananias, Satanás fala, né? No ouvido aí fala, vai dar 1.000. Aí o que Ananias faz? Vamos supor, ele vendeu um terreno, um apartamento na Barra. Eu gosto de trazer para a nossa realidade, para a nossa cultura, para um bom entendimento. Ele vendeu, vamos supor, um apartamento na Barra. Sei lá, quanto é que custa um apartamento na Barra? Eu sou muito pobre, não tenho muita dimensão, mas uns 200 mil, vamos supor, não sei. Calma, gente, não tô nem querendo saber. Não fica me tentando, não. Não quero saber, não. Me tenta, não. 200 mil, vamos supor, né? Aí, qual era o dízimo para dar para a casa do Senhor? Né? 20 mil. Né? Com esse dinheiro, o pastor compraria a cesta básica, o pastor melhoraria a vida de muitas pessoas, né? E quem sabe até poderia tirar uma cesta básica para ele comer também, não passar fome com a sua família. Mas, enfim, né? O pastor trabalha 24 horas e ninguém nem vê. Mas, enfim, tiraria. Mas, pô, aí vem Satanás. Não dá 20 mil não, 20 mil não. Então, o que Ananias fez? Em vez de levar nossa realidade, ele vendeu um apartamento da Barra. Tô botando Ananias, né, na nossa realidade, no nosso tempo aqui, na nossa cultura. Ele vendeu por 200 mil, 20 mil seria dízimo. Mas o Satanás, está escrito aqui, né? Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Satanás fala no ouvido dele, pô, vai dar 20 mil. Aí o que ele faz? Ele pega, né, 500 reais e dá como dízimo. E ali, quando eles se apresentam diante dos discípulos, o que você percebe? Você percebe que Pedro não estava com ele, os discípulos não estavam com ele. Enquanto ele estava fazendo as coisas erradas, projetando ele e a esposa dele lá, projetando roubar ao Senhor, né? Os discípulos não sabiam. Só que aí o Espírito Santo, dentro da casa, que não deixa os seus enganados, começa a revelar ao profeta aquilo que foi feito nas trevas. Deus ali começa a
falar na luz. E Pedro vai e fala: Ananias, o que você poderia ter feito, querido? Simplesmente você vinha aqui e dava o que queria, mas não vindo, tá aqui o dinheiro. O problema foi a mentira, né? E é aí que nós vamos entrar na proposta de Lula e do presidente, né? E quando tu vê que o cara morre, né, e vai enterrado, e quando a mulher chega, é feita a mesma pergunta a ela. Por que eu tô tocando esse assunto? Gente, salvação é individual. Essa mulher não morreria pelos pecados do seu esposo. Cada um vai dar conta de si mesmo. Cada um. Eu não vou dar conta dos meus filhos, nem meus filhos vão dar conta de mim, nem eu dou conta do meu marido, nem meu marido dá conta de mim. Essa mulher não morreria se ela não tivesse mentido também. Então é feita mesmo a pergunta a ela e novamente ela mente, né? E Pedro alerta: você não está mentindo para mim, você não está mentindo para os juízes, você está mentindo para o Espírito Santo de Deus. E ela cai ali morta, né? E o apóstolo ali, ele fala: cara, era só você chegar e falar: ó, eu vendi chegar, né? O problema foi a maldade do coração. O cara podia chegar por R$ 500 e colocar sem falar nada. E quando se alguém perguntasse, falava a verdade: não, vendi por 200 mil, mas vou dar só 500. Não ia morrer, Deus não vai matar. Eu não quero dar, acabou, você não vai morrer. Isso aí é coisa para ser julgado lá no grande dia, o dia do fim. O fim vem. Está escrito que o fim vem, né? E o fim vem para todos. Então, nesse grande dia, você será julgado. Eu serei julgada por cada atitude, por cada palavra, por cada gesto, por cada pensamento. Então, seremos julgados, né? E quando eu aceito Jesus como Salvador, o sangue dele vem sobre mim e vem esse perdão que me ajuda. Agora, onde está a proposta do Lula? Né? A proposta do Lula, aparentemente, é muito boa, né, para todos os pobres. Alegria, né? Vai pegar o dinheiro do rico, Robin Hood, vai pegar do rico para dar aos pobres, né? Só que o nome disso é roubo. A proposta pode parecer boa para você que é pobre, que está gostando dessa ideia de tirar de Lula, vir igual Robin Hood, né, do filme, tirando os ricos para dar ao pobre. Nossa, isso é legal. Nós vamos viver a palavra de Deus, vai haver um equilíbrio, né? Teoricamente, gente, calma. Tô falando da proposta. O que vai ser feito com o dinheiro, na verdade, eu não sei. Tô só analisando a proposta. Como eu falei, né? Não entendo muito de política, mas eu entendo de Bíblia e de palavras de Deus, né? Então, se eu pego de alguém e essa pessoa não quer me dar, tá? Ou seja, eu vou mudar a lei de um governo para roubar o rico, né? Aparentemente, né? Porque eu estou analisando a proposta e não realmente para onde o dinheiro vai, mas aparentemente esse dinheiro que, né, seria dado para os filhos e netos, ele será roubado e dado aos pobres. Então a ideia, né? Estou analisando a proposta, gente, pelo amor de Deus. A proposta, aparentemente, a proposta do nosso presidente é muito boa, mas segundo a Bíblia ela é um roubo, né? E os ladrões também não herdarão o reino dos céus. Eu não posso roubar dos ricos para dar aos pobres. Eu não posso mudar leis, né? Se a pessoa trabalhou a vida inteira, não interessa de onde veio ou deixou de vir. Se a pessoa trabalhou a vida inteira, né, ela tem direito de deixar essa herança. Veja bem, lá do celeiro o cara não tinha para quem deixar. Ela tem direito, tá, a deixar herança para os seus filhos. É um direito, tá? Eu não vou me aprofundar mais, mas posso sim mostrar na Bíblia, né, que herança é um direito. Inclusive nós somos herdeiros do Senhor. Herança é um direito dado por Deus. Então eu não posso roubar a herança de alguém para favorecer outra pessoa, né? Cabia sim a essa pessoa, né? Acho que você já começou a compreender que está também botando muito dinheiro no seu celeiro. É só o entendimento e entender, né? Porque a prosperidade ela é um dom. Tem o dom da cura, né? Tem dom de operação de maravilha, tem dom de línguas, tem dom de profecia. A prosperidade ela também é um dom. E os dons são talentos que Deus coloca em nós para nós utilizarmos para ajudar. Tem dom de pregar o evangelho, né?
para ajudar outras pessoas. Os dons, eles devem ser utilizados para ajudar outras pessoas. E se a prosperidade ela é um dom, ela também tem que ser usada para favorecer outras pessoas que precisam. E o que é pobre? Muitas vezes pensamos que pobre é só isso aqui, né? Pobre, não. Mas tem os pobres de espírito, tem os pobres, né? Emocionais, de emoção, pobre espiritual, né? Quando eu sou pobre espiritual, quando eu tenho uma visão muito, cara, se eu sei mais ou menos alguma coisa de Deus, eu tô legal, né? Porque eu sei mais ou menos. Mas quando eu falar, eu li a Bíblia mais ou menos, eu sei alguma coisinha, eu não tô legal, eu preciso comer a Bíblia. Então eu tô pobre de saber de Deus. Consegue compreender? Para não ficar ainda maior esse vídeo, porque a palavra de Deus ela é assim, cara. A resposta que você quiser nesse livro você acha. Se você está procurando uma resposta, eu deixo a Bíblia para você, tá bom? E aí fica, beijo na alma. Vamos pregar o evangelho, gente? Ainda tem muita gente precisando, tem muita gente pobre da palavra de Deus, né? Jesus está voltando para nos levar para essa terra prometida onde mana leite e mel. A árvore da vida eterna, ela tá lá, gente, né? E só poderemos viver eternamente quando comermos da árvore da vida que está plantada no reino de Deus. Beijo na alma, fui. Se eu não gravar vídeo amanhã é porque Jesus já voltou para me buscar.